Hoje, dia 30 de abril de 2020, nós teremos o nosso segundo encontro do programa de aprendizagem ao longo da vida, em uma parceria entre a VRS Academy, que é a empresa que eu idealizei, fundei, sediada aqui em Jundiaí, e a Biblioteca Nelson Fut, esse espaço incrível de aprendizagem, de conhecimento, de inspiração. Como estamos todos isolados, não podemos nos encontrar. A nossa solução foi levar para você, então, por meio de um vídeo, esse já é o segundo vídeo, algumas informações, algumas ideias, aquilo que a gente ia ter lá no presencial, mas um formato mais condensado, mais sintético, para que você possa também nesse momento de isolamento ter um pouco mais de leveza, um pouco mais de informação para além dos noticiários. Então, eu, Vivian Rio Stella, vou conduzir essa nossa conversa hoje e a gente, então, tem esse encontro marcado na última quinta-feira do mês. Nem que seja no online, a gente vai se encontrar para que você possa também aprender sobre aprendizagem ao longo da vida, tendências para o futuro, tendências para o presente, já que ele está mudando tão rapidamente. E aí, nesse encontro de hoje, 30 de abril de 2020, a ideia é falar sobre a aprendizagem ao longo da vida, como é que a gente pode aprender, como é que nós podemos também tirar um pouco da frente as crenças que nos limitam para aprender. E para isso eu vou compartilhar algumas telas com vocês e vou também explicar alguns conceitos importantes. Então, para começar, vou compartilhar com vocês essa provocação, que é quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. E é o que a gente está sentindo nesse momento, provavelmente. Espero que você também esteja um pouco nesse sentimento. Claro que não é um sentimento muito confortável, mas a gente está se perguntando muito sobre como vai ser o mundo depois do isolamento, como lidar com esse mundo tão complexo, como lidar com tanta insegurança em termos de saúde, que impacta a saúde mental de tanta gente, é um tema tão falado. Então a gente vai viver aí tempos bem turbulentos no sentido de encontrar as respostas, porque a gente tem perguntas novas e perguntas bem complexas novas. Também um outro ponto interessante é que a humanidade ela vai mudar mais rapidamente nos próximos anos do que mudou em 300 anos. Isso quem diz é o Leonard, que é um futurista, e um futurista é aquela pessoa que está sempre tentando antever ou prever pelo menos algumas tendências de futuro, pode discutir o que pode acontecer no futuro também. E mais do que a questão da robotização, da informática, de tudo que está acontecendo aí na internet, dos algoritmos que a gente também vê eles presentes no nosso dia a dia. Afinal, você vê uma série do Netflix, ele já te recomenda uma outra que tem a ver com o seu gosto, de pessoas que também já viram aquela série. Então, a gente precisa entender como é que nós, seres humanos, fazemos diferença nesse momento. E aí, claro que eu trago o Yuval Noah Harari, assim como eu trouxe no mês passado, em que eu falei brevemente sobre a proposta desse programa. O Harari é um historiador israelense que vai falar, então, que para continuar relevante, não só economicamente, mas acima de tudo socialmente, você vai precisar aprender a se reinventar o tempo inteiro. Então, isso é uma constante, já era antes do isolamento, agora com o isolamento, então, e tantas transformações mundiais, ainda mais. Claro que nem sempre é fácil, nem sempre a gente sabe o caminho, nem sempre a gente tem as respostas, porque as perguntas mudaram. E aí, claro que eu vou caminhando na minha conversa com vocês para o lado da aprendizagem, como um projeto de longo prazo, que começa na infância e não tem data para acabar. De fato, a gente precisa dissociar, não ficar mais com aquela ideia de que há uma formação inicial na infância, adolescência e juventude, a pessoa se forma, vai trabalhar, faz alguma outra capacitação, aprende uma coisa ou outra nova e depois se aposenta. Isso não faz sentido nos dias de hoje. Claro que a gente pode sim se aposentar, mas a gente nunca vai parar de trabalhar, ou de pensar, ou de aprender muitas vezes. E claro que nessa jornada aí de 3 grandes fases da vida, a gente aprende muito. A gente ainda associa a aprendizagem a estar numa sala de aula com um professor, mas a gente aprende numa conversa, a gente aprende indo a um lugar, a gente aprende indo à biblioteca, a gente aprende vendo como circula nesse ambiente, com pessoas novas,
A internet está aí à disposição, democratizou o acesso a muitos conteúdos. Muitas grandes universidades têm compartilhado seus cursos, suas informações para as pessoas poderem aprender, para poderem navegar por essa experiência, mesmo que seja no online. Então, sem dúvida, a gente precisa ter essa mentalidade nova de que a aprendizagem acontece o tempo todo e a gente precisa entender que vai acontecer ao longo de toda a vida. E aí vem esse conceito tão importante nesses dias de hoje ainda mais, de lifelong learning, aprendizagem ao longo da vida, que ganhou muito destaque na imprensa internacional em 2017, vem ganhando muito destaque também nos últimos tempos, em que se fala muito a respeito desse tema. Muito porque a tecnologia e a automação exigem que a gente esteja sempre em constante desenvolvimento. A gente tem aprendido aí na época de isolamento a mexer em ferramentas para se conectar com as pessoas, nem que seja para fazer uma videochamada e, enfim, dentre tantas outras aprendizagens. Agora, esse é um conceito que data aí de 72, quando já se falava sobre aprendizagem ao longo da vida para fins educacionais. As escolas teriam que incorporar, na verdade, a vida das pessoas no ensino e não ser uma coisa dissociada, apartada, muito distante. Então eu falo que ele tem aí os seus 48 anos de idade, esse conceito, embora ele fique mais em evidência nos últimos anos. E aí quero te provocar, já que a gente teria uma conversa muito mais leve do que eu apenas expor, queria te provocar a pensar, quando você tiver 100 anos, o que você quer ter aprendido? Pega aí post-it, vai lá e pensa assim, 3 coisas que eu quero aprender até eu chegar a essa idade. Pode parecer muito longe para alguns, pode parecer mais perto para outros, mas a ideia é que a gente tenha em mente, assim, o que é essencial, o que eu gostaria muito de chegar lá aos 100 anos e falar, nossa, eu aprendi isso, eu consegui desenvolver isso, eu trabalhei com isso de repente, e isso me traz satisfação pessoal, me traz realização profissional, que seja. Então, desde aprender o idioma, aprender o instrumento musical, aprender a programação na internet, aprender a gravar vídeos, enfim, pensa o que você quer ter aprendido quando você tiver 100 anos, embora a gente saiba que muita coisa vai mudar, muitas novas coisas a gente vai querer aprender, mas fica aí como um exercício para você, o que você quer ter aprendido quando tiver chegado numa idade tão longeva, já que a gente vive cada vez mais, a expectativa de vida é muito maior. E aí, com essa provocação, então, se quiser pausar o vídeo e depois voltar, eu vou então falar sobre algumas crenças que atrapalham os lifelong learners, essas pessoas que aprendem ao longo da vida. Então, claro que são várias, mas eu procurei compilar essa sintética e dizer para você quais são as 3 principais. A primeira é, sempre foi assim, por que eu vou mudar agora? Então, eu sempre fiz desse jeito, eu sempre dei a minha aula assim, eu sempre falei com as minhas filhas desse jeito, eu sempre conduzi o meu trabalho dessa forma. E isso é o tipo da coisa que nos impede de ter esse olhar mais curioso sobre as coisas, de experimentar, de testar, de errar. Então, acho que essa é uma crença importante para a gente superar muitas vezes e poder aprender e chegar aos 100 anos tendo aprendido muita coisa. Também pensar que eu não tenho idade para isso. Ih, já passou, não tenho idade, isso aqui não é para mim, isso aqui é para gente nova, isso aqui é para gente não sei o quê. Então, essa forma de associar certas coisas com certas idades não funcionam mais. Tem uma pessoa que trabalha na BRS, que é a Luciana Correia, e ela fala até sobre a analogia com uma manguinha de camiseta, que tinha uma coisa, né, de idade. Quanto mais idade você tinha, mais comprida tinha que ser a manga da camiseta, né, Lu? Se a Lu estiver assistindo esse vídeo, ela falou bastante disso numa live da VRS. E não faz sentido, né, gente? Coloca a camiseta que você quiser, com a manguinha que você quiser, não tem mais isso não. E uma outra crença é o que vão pensar de mim. Que vão pensar de mim se eu for fazer um curso num lugar que só tem gente jovem? Que vão pensar de mim se eu for começar a aprender agora a tocar violão? Nunca toquei na vida. Imagina, vou me sentir ridículo. Ou, por que eu vou fazer isso, né? Não é para mim mesmo, isso aqui nunca foi para mim. O que vão pensar? O que meus filhos, o que a minha família, o que os meus amigos? Então, pensa o que é essencial para você. Não fica pensando no que os outros vão pensar. Então, essas são 3 crenças que são bem limitadoras para a aprendizagem. E aí eu adoro essa frase, que é a seguinte: pássaros criados em gaiolas acreditam que voar é uma doença. Então, supere-se, tira essas crenças daqui da sua frente, não fica achando que isso é um problema, que isso é um limitador. Vai em frente. E aí vai em frente pensando em 3 princípios centrais. Eu vou te dar 3 princípios centrais e depois 7 boas práticas de lifelong learners.
Primeiro princípio central, sai do piloto automático. A gente teve que sair agora no isolamento, mas acho que vale você pensar assim, como é que eu posso sair do piloto automático? Como é que, nem que a gente volte rapidamente, como é que eu não caio nas mesmas rotinas? Porque senão eu não paro para pensar, por que que eu não faço mais videoconferência em vez de tanta reunião presencial? Por que que eu não faço um curso online e só fico querendo fazer um curso presencial? Aí eu falo, o que eu queria fazer é longe daqui, eu não quero me deslocar até lá, então não vou fazer. Dentre tantas coisas, tantas coisas. A forma de lidar com as crianças, a forma de lidar com os idosos, a forma de falar com as pessoas, tudo que está no piloto automático não contribui para a aprendizagem. Outro ponto é ampliar sua perspectiva. A gente vive em bolhas, por mais que a gente não ache isso. A internet vira uma bolha, a gente segue as mesmas coisas, os mesmos temas. Que tal? Procura um perfil diferente. Procura um perfil de alguma coisa que não tem nada a ver com a sua realidade. Ou vê o feed de outra pessoa para falar de rede social. Vê lá o Instagram de outra pessoa. Do meu marido tem totalmente outras coisas do que os meus. E eu gosto de ver o que ele está vendo para a gente poder trocar ideias. Vê um filme diferente, vê uma série diferente, vai ler um livro que você nunca imaginou que ia ler, fala com uma pessoa diferente. Então, ampliar a perspectiva tem a ver com ter mais repertório, ver as coisas de uma outra maneira. A literatura ajuda muito a gente, o Eurico, que é da BRS também, ele fala muito sobre isso, que a ficção nos transporta para outros mundos. Então, que tal também fazer isso para ampliar a sua perspectiva? E ter um olhar curioso sobre tudo. Quer dizer, não ache que aquilo não serve, aquilo não é legal, fique julgando simplesmente. Fique atento, curioso, os olhos e orelhas atentos para poder ver o que você pode aprender a cada nova situação, a cada nova interação, a cada novo conteúdo. E aí, então, a gente vai, para poder encerrar esse vídeo, ver 7 práticas dos lifelong learners. O que que eles fazem, que é aquela coisa que onde eles vivem, o que que eles comem. Então, 7 práticas que você talvez se identifique e fale, puxa vida, eu já faço isso. Então, uma primeira é ter uma rotina de leitura. Pode ser, quero ler 10 páginas por dia, quero ler 5 páginas por semana, quero ler um livro por mês, enfim. Ter uma rotina de leitura é super importante, o hábito transforma a vida da gente. A gente não tem hábito, às vezes, de fazer exercício físico? 3 vezes por semana, 1 hora por dia, meia hora por dia? Que tal, então, ter essa rotina de leitura? Não tem que ser só leitura de ficção, pode ser qualquer tipo de leitura, leitura de sites na internet, leituras de portal de notícias, leitura de jornal, de revista, variar o tipo de revista, variar o tipo de jornal, além de literatura, além de livros técnicos da área de interesse de vocês, esses best-sellers que são voltados a negócios, a comportamentos. Então, de fato, rotina de leitura é um primeiro tipo de prática de lifelong learners. Outra, fazer cursos presenciais ou online. Então, o curso ele tem uma conotação de alguém fez uma curadoria. O que que é curadoria? Selecionou um certo tipo de conteúdo, algumas experiências, alguns vídeos, informações, para que você possa navegar por esse lugar e ir para outros lugares. Então, fazer cursos também é uma prática para a pessoa ampliar repertório, para a pessoa ter um mediador, que é esse facilitador, ou um professor, para que ele ajude ele a refletir, a pensar e a navegar sozinho depois na aprendizagem. Também respeitar um pouco esse tempo de tempo livre, né? A gente vive esse momento de isolamento também para repensar o tempo livre e aproveitar esse ócio criativo, que é um conceito tão já falado há tantos séculos, para circular, se atualizar, vivenciar seus aprendizados, olhar o que está no entorno, experimentar coisas diferentes. Então, não fique enchendo a sua agenda o tempo todo, senão a gente não consegue parar para respirar, não consegue parar para refletir e conectar os pontos. Então, isso tem a ver com o próximo aspecto que eu vou falar para vocês, o quarto, conectar os pontos e ter várias paixões. O que é conectar ponto? É quando a gente tem várias competências, vários repertórios, circula em vários lugares, esses pontos se encontram. Quando eles se encontram, vem uma ideia. Então, o grande incentivo para ser um lifelong learner é isso. Esse olhar curioso, navegar em diferentes lugares, vejo várias coisas, eu de repente consigo juntar e criar um negócio, e criar um novo hobby, e criar um novo produto, um novo serviço, enfim, ou ter uma nova ideia, uma reflexão, ter papo com as pessoas. Então é interessante a gente conectar essas ideias e quanto mais paixões a gente tem, resgatar as suas paixões, mais a gente consegue ter os repertórios e conectar coisas diferentes.
Ajuda a gente até a fazer, sabe o quê? Metáfora para explicar as coisas para as pessoas. Eu falo muito que a comunicação é como um Lego. Por que que é como um Lego? Porque não é um quebra-cabeça que a peça tem que estar naquele lugar. O Lego tem um montão de possibilidades e eu vou juntando. Então, uma paixão minha sempre foi brincar de Lego. E aí eu juntei com uma outra paixão, que é falar de comunicação e ensinar as pessoas a se comunicarem. Então, essa junção cria essa clareza na minha explicação. Então, acho que vale você pensar sobre isso. Um quinto ponto é abraçar as mudanças e encará-las como aprendizado, mudança de mindset. O que é mudança de mindset? Mudança de forma de pensar e de agir em relação ao mundo. Então, muita gente deve estar assim, nossa, eu nunca achei que eu ia fazer um curso online e achar legal e tô adorando. Ou eu nunca imaginei que eu ia fazer uma videoconferência para poder fazer um almoço de família e agora tô achando que dá para fazer. Não é como é no presencial, com um abraço gostoso, o cheirinho das pessoas, mas eu consigo ter esse contato. Então, é não só repudiar a mudança, não querer a mudança, mas é dizer, bom, ela é necessária, ou eu não escolhi a mudança, como é que eu navego por ela? Um sexto super, super importante é se relacionar com empatia com diferentes pessoas de diferentes idades. Não ficar com essa coisa de isso é coisa de gente mais velha, isso é coisa de gente mais jovem, isso aqui é geração X, Y, Z, porque isso não ajuda a gente ter diversidade de pensamentos, de perspectivas. Então, volto para a família. Quando a gente aprende com as pessoas de outras gerações da família, são diferentes olhares, sem tanto julgamento. Então, de fato, esse tipo de vivência, e não só a gente, de novo, ficar nos nossos casulos das mesmas idades, ou achar que a gente só tem conexão com as mesmas idades. Eu falo que eu adoro dar aula para pessoas mais novas, porque eu vejo o que está acontecendo, né, nas novas gerações, nem que sejam mais novos, tipo 10 anos mais novos que eu, 5 anos mais novos do que eu, tenho outras práticas, e adoro conviver com pessoas mais velhas que me ajudam a olhar muitas vezes coisas que eu não estou vendo, às vezes me dão um pouco mais de serenidade, e ainda assim com os mais jovens também, mais serenidade para lidar com várias coisas. Então, acho que vale refletir como se relacionar com um pouco mais de empatia. E aí, uma sétima e última prática de lifelong learners é traçar metas, organizar sua rotina, viver em abundância, que significa o seguinte: tenta imaginar nos próximos meses ou na próxima semana, o que eu quero aprender? Quando é que eu vou colocar na minha agenda esse momento de aprender? Que momento eu vou me permitir sentar para poder ler? Sentar para marcar para falar com alguém lá do meu LinkedIn, do meu Instagram, para ligar para um amigo de muito tempo que era um cara que, nossa, adorava falar sobre coisas legais, ou para aquela pessoa que eu convivo na biblioteca e não estou encontrando mais, eu quero trocar uma ideia com ela, vou marcar. Então, organizar a sua rotina, ter essas metas. Viver em abundância é procurar olhar mais o que você conquistou, uma visão mais apreciativa do que depreciativa das coisas. O que eu conquistei, o que eu tenho ganhado, o que eu tenho aprendido nesse momento. Não é dourar a pílula, não, porque tá difícil, não tá fácil, não. Mas é a gente tentar não ficar num buraco do que tá difícil, tá ruim, tá ruim, tá ruim, não conseguir sair e conseguir fazer algo diferente para você, por você e para as pessoas ao seu redor. Então, essas são as 7 práticas, acho que vale começar. Comece aos poucos, queira melhorar 1% da sua rotina, 1% da sua aprendizagem, mas comece, esse é o meu convite para vocês. E é claro que vou fazer um outro convite. Que tal, de novo, ó, peguei outros post-its aqui, pega você também. Que tal, além de pensar, quando eu tiver 100 anos, o que eu quero ter aprendido? Vamos pensar assim, no final desse isolamento, ou até meio do ano, um curto prazo, o que eu quero aprender? Por que eu quero aprender e como eu vou fazer isso? Essas 3 perguntas parecem tão, assim, tranquilas de responder, mas elas dão um bom caldo aí de discussão. Então, o que eu quero aprender, por exemplo, eu quero aprender a lidar com mais tranquilidade em meio a tanta mudança. Eu quero gerenciar conflitos de uma forma mais leve. Não quero brigar tanto com as pessoas. Por quê? Porque isso me faz mal, porque isso me consome, porque isso me deixa triste. Como é que eu vou aprender isso? Eu vou ler um livro sobre como manter a mente sã. Aliás, uma dica, tem um livro que chama Como Manter a Mente Sã. Eu vou falar com uma pessoa que eu acho que ela é uma pessoa que é mais serena do que eu, o que ela faz, como é que ela faz, como é que ela encara a vida, né? E como é que ela leva com leveza os conflitos. Enfim, a forma como você preferir. Pode ser
alguma prática dessas das 7 práticas do Lifelong Learner, ou algo que faça sentido para você realmente dizer, puxa, isso aqui me ajudou a aprender, a refletir, a mudar a minha forma de estar no mundo. Então, eu dei esse exemplo, você pode colocar o que você quiser, nem que seja, quero aprender violão porque eu quero tocar uma música no final dessa quarentena para minha família, no próximo encontro de família. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer videoaula, pegar o violão emprestado e vou dedilhar, vou começar pela partitura, vou começar testando, enfim. Fica esse convite para vocês fazerem esse exercício. E para terminar, vou deixar essa frase do Peter Drucker, que ele falava o seguinte: o maior perigo em tempos de turbulência não é a turbulência em si, é agir com a lógica de ontem. Então a gente precisa ressignificar a forma de olhar o que está acontecendo, como a gente vai passar por essa jornada de muita dificuldade, de muitos problemas, de muitas questões envolvendo não só o indivíduo, mas a sociedade como um todo. Mas a gente tem que pensar numa nova lógica, num novo jeito de agir. Vou deixar também para vocês algumas recomendações, eu adoro deixar aí algumas dicas. Então, para saber mais sobre aprendizagem, pensar, né, esse olhar diferente sobre a aprendizagem, tem um podcast, para quem gosta de podcast, vai lá no Spotify ou outros tipos de lugares de músicas e podcasts. Coloca lá o Nada Sei, do Instituto Ayrton Senna, é um grande instituto que trabalha com educação e formação de professores, e aí tem esses podcasts que são Eu Aprendo Observando, estudando, lendo, conversando, errando. Então, cada episódio de meia hora é transformador. Tem um outro podcast que chama Resumo Cast, tem resumos de livros. Em 30 minutos você consegue ter uma ideia geral do livro e pode ser uma forma de você também se identificar ou não com algum livro. E esse Ultra Learning é um episódio que fala sobre como é que a gente consegue aprender de forma rápida. Então, vale também você ouvir esse podcast e também procurar sobre o Scott Young, que é um jovem que tem falado muito sobre aprendizagem rápida. Tem 2 livros, da Linda Gretton e do Andrew Scott, ainda está em inglês, que é sobre longevidade, como isso impacta o trabalho e a vida das pessoas. Então, essa perspectiva de viver 100 anos, qual é o impacto disso tudo. E o Yuval Noah Harari, 21 lições para o século XXI, que ele vai falar de trabalho, família, educação e tantos outros dilemas desse nosso novo século. Bom, com isso vou deixar aqui os contatos da VRS Cursos, que está sediada aqui em Jundiaí, é a parceira da Biblioteca Nelson Fult para esse trabalho, que toda última quinta-feira do mês de 2020, então de março a novembro, a gente tem encontros marcados na biblioteca, ainda que eles estejam no online por enquanto, a gente logo espero que a gente logo se encontre para poder trocar e conversar e ter aulas até mais extensas, obviamente, para que a gente possa aprender sobre aprender ao longo da vida e ampliar o nosso repertório também. Nós estamos no YouTube, então tem vídeos, as lives que a gente já fez, no Instagram, PRS Cursos, o meu é Vivi Rio Estela, se você quiser seguir o meu trabalho, e tem também nessa tela o e-book sobre Lifelong Learning, a gente fez um material, uma compilação de tudo que é mais importante sobre aprendizagem ao longo da vida, esse código se aproxima à câmera do seu celular e vai diretamente para esse lugar, ou pode acessar esse link, e o nosso site também, que tem informações, textos, enfim, tudo tá lá. E a gente tem uma programação intensa de cursos online também, encontros online. A gente está lançando agora em maio a jornada de Lifelong Learning. As pessoas vão curtir os posts da VRS, que são produzidas pelos professores. E aí os 5 posts mais curtidos vão estar lá no nosso Festival de Lifelong Learning na última semana de maio. Então, também espero vocês por lá para que a gente possa aprender juntos. Obrigada e espero que a gente se encontre aí até a próxima data agendada, que é em maio, a última quinta-feira de maio. Se não for no presencial, será com certeza aqui pela tela. Obrigada, cuidem-se e um bom mês de maio para vocês.